E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer a correção da avaliação bimestral. Espero que vocês tenham ido bem e tenham anotado as respostas que vocês colocaram nas provas de vocês. Beleza? Então acompanhem. Na primeira questão, nós temos o seguinte: a Conjuração Mineira de 1789, também chamada de Inconfidência, é considerada como o primeiro movimento emancipatório da América Portuguesa. Daí temos um texto. A Inconfidência Mineira foi uma revolução de bacharéis, esses intelectuais ansiosos de um Brasil independente e republicano. Repita-se que a melhor aliança que encontraram foi a de poderosos senhores de escravos e de terras. A Conjuração Mineira pode ser identificada como um movimento político formado por qual classe social? Né? O texto já é bem claro para a gente, principalmente na parte final dele, né? Onde ele fala que, né, os inconfidentes, né, aqueles que eles eram intelectuais, estudiosos, bacharéis, né? E eles foram poderosos senhores de escravos e de terra. Né? O próprio Tiradentes, ele era um funcionário do governo português. Então, todos eles eram membros da elite mineira. Então, se você marcou essa resposta, você está certo. Você acertou essa questão. Na questão número 2, a Conjuração Mineira não foi um acontecimento isolado, e sua compreensão é possível quando considera-se os contextos políticos e cultural do século XVIII. No século XVIII, novos ventos sopram sobre o Ocidente, trazendo a filosofia de pensadores franceses que criticam o poder absoluto dos reis, a administração colonial, o monopólio comercial, a intolerância religiosa e o sistema de trabalho escravo. A Inconfidência Mineira floresce no ambiente de efervescência intelectual e política, como ocorre na Europa e Américas, em especial com a independência das 13 colônias que deram origem aos Estados Unidos em 1776. A Conjuração Mineira de 1789 estava associada à difusão das ideias iluministas na América. Né? A gente já vê ali no início, né, do nosso texto, quando ele traz aqui que no século XVIII soprava sobre o Ocidente, né, trazendo a filosofia de pensadores franceses que criticavam o poder absoluto dos reis, né, a administração colonial, o monopólio colonial, a intolerância religiosa. Essas são todas ideias iluministas dos pensadores europeus, né, que chegou às Américas e causou grande transformação, né? Ou seja, movimentos revolucionários na América, desejando realmente né, a liberdade, né, a liberdade religiosa, a liberdade política, a liberdade econômica, beleza? Então, se você marcou essa questão, né, essa resposta da questão, difusão das ideias iluministas nas Américas, você acertou. A questão 3. Além da região das Minas, a Bahia também foi palco de um importante movimento emancipacionista, ainda no século XVIII, quando em 12 de agosto de 1798, 10 boletins são afixados em locais estratégicos da cidade com lemas baseados na Revolução Francesa, a sociedade recebe a mensagem de forma horrorizada, conforme lembra a historiadora Libânia Silva. Ela destaca que a revolta dos búzios e dos alfaiates, ou conjuração baiana, tinha, além da influência da Revolução Francesa, objetivos como o fim da escravidão, a proclamação da República e a abertura dos portos às nações estrangeiras. O principal argumento sobre o caráter popular da conjuração baiana é, como o texto traz para nós, a abolição da escravidão, né? Então, uma exigência que foi bem diferente das exigências dos inconfidentes mineiros, né? Além, né, da proclamação da República
e também, né, trazendo aí as ideias iluministas, eles também queriam o fim da escravidão. Então, as exigências de abolição da escravidão é a resposta correta. Se você anotou essa, você acertou. Na questão número 4, com a Declaração da Independência em 1776, as 13 colônias deram início à Revolução Americana, que resultou na primeira independência do continente americano. Declarada no dia 4 de julho de 1776, a independência dos Estados Unidos libertou as 13 colônias do controle da Inglaterra. Ao longo do século XVIII, os ingleses envolveram-se em diversos conflitos e, para cobrir as despesas, aumentaram os valores dos impostos cobrados nas colônias. Entre as causas que levaram ao rompimento das 13 colônias com a Inglaterra é possível identificar a insatisfação com as tentativas inglesas de endurecer o pacto colonial, né? Ou seja, o texto já traz para nós aqui que, né, a exigência da metrópole com a colônia foi aumentar os valores dos impostos cobrados nas colônias. E foram esses aumentos de impostos que acabou com o comércio triangular que existia, né, na América do Norte, que eles tinham uma economia mais livre. O pacto colonial não era algo tão cobrado assim da metrópole, né? Eles viviam mais livres. Mas, após a guerra, para cobrir as despesas da guerra, né, da luta da Inglaterra e França, né, os Estados Unidos, como colônia, né, teve que pagar altos impostos. Ou seja, passou a vigorar, né, o pacto colonial. Então houve esse endurecimento inglês com relação à cobrança de impostos para que eles honrassem então o pacto colonial, que é a colônia, né, de certa forma, servir e, né, pagar os impostos à metrópole. Beleza? Se você anotou a insatisfação com as tentativas inglesas de endurecer o pacto colonial, você acertou. Depois a questão número 5. Após a vitória militar e o reconhecimento da independência pela Inglaterra, os representantes dos Estados Unidos dedicaram-se à criação de uma Constituição. Nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma união mais perfeita, estabelecer a justiça, assegurar a tranquilidade interna, prover a defesa comum, promover o bem-estar geral e garantir para nós e para os nossos descendentes os benefícios da liberdade, promulgamos e estabelecemos essa Constituição para os Estados Unidos da América. Quando a Constituição estadunidense se refere ao povo, é preciso compreender que para os autores do texto do século XVIII, esse termo se aplicava apenas aos homens brancos que fossem proprietários, né? Aqueles que não tivessem terra, fossem escravos, né? E não tivessem posse alguma, não eram considerados cidadãos dentro, né, da perspectiva dessa primeira Constituição americana. Beleza? Então, se você anotou ali homens brancos que fossem proprietários, você acertou essa questão. Questão número 6. Elaborada por Thomas Jefferson e aprovada pelos representantes reunidos no Segundo Congresso Continental, a Declaração de Independência dos Estados Unidos é considerado o documento fundador daquela nação. Que, a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados, que sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la, e instituir novo governo, baseando-o em tais princípios e organizando-lhe os poderes pela forma que lhe pareça mais conveniente para realizar-lhe a segurança e a felicidade. A Declaração de 1776 permite concluir que um governo justo é aquele que é estabelecido pela vontade do povo. O texto está sendo bem claro aqui quando ele diz, né?
quando um governo, né, uma forma de governo se torna destrutiva, né, de tais fins, que assegura aos homens aí os direitos, né, os poderes justos, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir um novo governo, beleza? Então, né, se você anotou estabelecido pela vontade do povo, você acertou essa questão. Na questão número 7, nós vamos ter, né, uma questão sobre Simão Bolívar. Né? Simão Bolívar foi o principal líder revolucionário do processo de independência das repúblicas sul-americanas e por isso ainda é venerado como um herói em muitos países e, né, da região. Para ele, a arte de vencer se aprende nas derrotas. Teve sua vida política marcada pela luta contra o colonialismo, pela república, pelo fim da escravidão e pela defesa de um sistema de educação pública, entre diversas outras iniciativas. As ideias apoiadas por Bolívar permitem identificar como sua principal influência o liberalismo, né? Então, basicamente, os governos republicanos que estavam nascendo nesse período, eles queriam, né, que as colônias se desenvolvessem, né, e se desenvolvesse dentro do pensamento capitalista, né, claro, né, que estava se iniciando ainda, né, principalmente baseado nas ideias do Adam Smith do liberalismo, né, com a questão da democracia, né, a liberdade de mercado, tudo isso para que todos pudessem, né, ter uma participação aí na economia, né, social, vamos dizer assim, né, que todos pudessem participar. Né, todos, é claro, né, a gente tem que sempre pautar aí, não é todos, 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 né, mas ele também lutava contra a escravidão, né, então, né, a gente vai ter aí essa grande mudança nesse período. Então, se você anotou liberalismo, você acertou. Na questão número 8, nós temos aqui o conturbado processo de independência da América Espanhola resultou em profundas transformações políticas na região. O vice-reinado do Rio da Prata abrangia, durante o período colonial, uma vasta região, da qual faziam parte os atuais estados do Uruguai, da Argentina, da Bolívia e do Paraguai, e o norte do Chile. Quando se iniciou o processo de independência, o vice-reinado não formava um todo economicamente homogêneo. É possível constatar que uma das principais consequências políticas das independências na região do Rio da Prata foi a fragmentação tanto política quanto territorial da região, porque como era uma única região, quando cada região começou, né, cada capitania e vice-reino começou o seu processo revolucionário, né, essa região do Rio da Prata ela foi se desmembrando, né? O Paraguai começou um processo político individualizado deles, onde houve um fechamento do Paraguai. A Argentina também, né, conseguiu a sua liberdade política, né? E o Uruguai ele acabou sendo agregado pelo Brasil, né? E depois, né, conseguiu a sua independência do Brasil e se tornou o Uruguai, né? Assim também como a Bolívia e, né, ao território que pertence ao Chile. Então, se você colocou aí a fragmentação tanto política quanto territorial da região, você acertou essa questão. Na questão número 9, ao chegar no Brasil, Dom João VI fez uma breve parada na cidade de Salvador, Bahia, onde publicou sua primeira carta régia, né, em território brasileiro, conhecida como Decreto de Abertura dos Povos às Nações Amigas. Embora a língua portuguesa tenha passado por transformações desde a sua publicação, ainda é possível compreender um trecho dessa carta. Atendendo à representação que fizesse subir a minha real presença sobre se achar interrompido e suspenso o comércio desta capitania, sou servido ordenar interina e provisoriamente o seguinte: primo, que seja admissíveis nas alfândegas do Brasil todos e quaisquer gêneros,
fazendas e mercadorias transportados, ou em navios estrangeiros das potências que se conservam em paz e harmonia com a minha real coroa, ou em navios dos meus vassalos, pagando por entrada 24%. O objetivo declarado por Dom João VI ao decretar a abertura dos portos foi garantir o abastecimento das vilas e cidades coloniais, né? E por que isso daí, né? Porque o Brasil estava vinculado a Portugal com o Pacto Colonial, então ele só podia comercializar com Portugal. Só que agora Portugal estava atacada, estava dominada por Napoleão Bonaparte e o rei estava no Brasil. E para continuar os comércios, e principalmente um novo comércio, né, de abastecimento à Inglaterra contra a guerra, né, para ajudar na guerra contra Napoleão, né, o Brasil então abriu as suas portas às nações amigas, né, no caso não à França nesse momento, né. Então, através desse comércio, né, para abastecer as vilas, as comunidades, tudo o que havesse ali, ele criou um comércio interno no Brasil, vamos dizer assim, né, onde pudesse, né, além de ter uma economia externa, também uma economia interna para poder abastecer o Brasil com outros gêneros que não eram produzidos aqui na colônia ainda, né? Então se tornou muito importante aí garantir o abastecimento das vilas e das cidades coloniais. Se você anotou essa questão, essa resposta na sua prova, você acertou. Na última questão, a questão número 10. O processo de independência do Brasil foi bastante singular nas Américas em virtude, dentre outras coisas, da adoção da monarquia. Disseminava-se assim um certo temor em meio às elites de que uma nova, né, São Domingos se repetisse. O tenente-coronel Manuel de Souza Pinto, de 26 anos, contou que ouvira que uns pretos de Antônio José de Souza andavam falando naqueles dias de São Domingos. No Pará, a situação tornou-se mais drástica com o crescimento dos mocambos desde o fim do século XVIII e as constantes fugas que engrossavam a sua população. Aí, os desertores das tropas e tais negros se uniram, intensificando a tensão social. É possível constatar que o apoio das elites à manutenção da monarquia durante a independência era explicado pelo temor de que a independência viesse por meio de uma revolta popular, né? Como a gente vê aqui o texto, ele traz para nós aqui que, né, os escravos fugidos, né, se amotinavam, né? Ou seja, eles criavam em regiões distantes, né, suas comunidades e que podiam ser focos de revolta no futuro, né? Então, para garantir esse poder, né, a elite passou a apoiar aí a coroa, né, a continuar a coroa governando o Brasil, né, através aí de Dom Pedro I, né, dentro de uma ideia monarquista, né. Então, se você anotou, né, pelo temor de que a independência viesse por meio de uma revolta popular, coisa que não aconteceu, né? A gente vai ver que foi uma ação do próprio príncipe regente do Brasil, né, Dom Pedro I, que vai então fazer aí o grito da independência e declarar o Brasil independente, né, da sua metrópole Portugal, né? Então, você acabou acertando essa questão. Espero que vocês tenham ido muito bem nessa prova. Espero vocês na nossa próxima aula. Tchau!